Olá, eu sou Emerson Ribeiro, aqui é o canal Emerson 5 Minutos, nós estamos falando aqui de medicina. Problemas com a medicina a gente começou a perceber desde os tempos da faculdade, né? Aquelas distorções, as oportunidades perdidas, a impotência da gente diante das estruturas, né, dos costumes da época. Mas até aí o problema realmente era um problema diferente, quer dizer que o baixo nível moral da classe médica era tão raro, era tão incomum, que não fazia espécie, quer dizer, não desafinava a orquestra. Mas nos primeiros anos profissionais, né, em 1972, a gente reconhecia, a gente já era capaz de reconhecer a impossibilidade humana em relação à perfeição das coisas, e a gente navegava ponderando as necessidades de ciência e humanismo entre as necessidades materiais. Quer dizer que aquela modernidade degenerada de hoje, a modernidade líquida do Zygmunt Bauman, o sociólogo, filósofo polonês, ainda não era sentida como hoje nas relações socioeconômicas. A dignidade da pessoa humana, até a divindade das pessoas, era própria da atividade médica. Quer dizer, as imperfeições do sistema médico eram as mesmas da estrutura social. As vitórias, quer dizer, as vitórias do médico eram vitórias, eram comemoradas. As nossas angústias desapareciam no meio das coisas mais importantes daquela fase da vida. Essas afirmações, assim, pessoais, parecem que estão tratando de um saudosismo romântico, fora da realidade, uma coisa... Mas o problema é que a vulgaridade contemporânea se tornou tão espantosa que realmente parece bobagem o que eu estou falando aqui. Mas eu compartilho entre os poucos idosos essas ideias. 50 anos atrás a medicina era muito mais humana, muito mais eficiente e responsável acima de tudo. Não havia tanta empresa explorando médico e medicina. A atividade mercenária era assim, não vou dizer que não existia, mas era excepcional. Não fazia espécie, como eu disse antes. Os proventos eram fartos, sem necessidade de mercenarismo. A atividade médica focada no lucro, hoje, é a causa do desastre. Tanto que hoje qualquer pessoa pode contar para você histórias de mau caratismo médico, de desastre acontecido na mão de médico, ou no mínimo de irresponsabilidade. E quero dizer também que não foi só a modernidade líquida que arrasou a dignidade médica. Pelo menos não no Brasil. Aqui as políticas governamentais destruíram propositalmente a medicina, como fizeram com a educação, através da intervenção ideológica. Isso é um fato que todo mundo hoje em dia no Brasil sabe, que escola é um péssimo lugar para a criança, assim como a medicina também é um perigo para as pessoas. O número de médicos nessa época quase triplicou durante os governos da roubalheira petista, implantando a falsa suposição de que mais médicos significa mais saúde. Isso é uma estratégia de amortecimento coletivo para que a rapinagem continue correndo solta. Segundo um relatório do Conselho Federal de Medicina, mais de 80% dos médicos com idade acima dos 70 anos, que é a minha idade, eles continuam em atividade, mas são uma ilhota de 15 mil médicos num mar de 600 mil. Continuando o começo da conversa, eu preciso dizer ainda que o estelionato velado que predomina hoje não era comum, não era admitido, era profundamente desabonador e nem era sequer uma boa saída, um bom negócio para quem quisesse entrar para essa vida. A rede de relações por lucratividade que administra a medicina hoje em dia, ela é portentosamente lucrativa para todo mundo. E a manutenção dessa clientela, cada vez mais louca, cada vez mais desesperada por médico, exame, operação, remédio, essa clientela é mantida crescente
pela enganosa propaganda chantagiosa, apesar de uma oferta também cada vez maior. É importantíssimo dizer nesta análise que os descaminhos da medicina, que o seu desastre, que não se deve apenas à apropriação pelo capitalismo selvagem, pelo lucro, mas também a essa loucura do mundo moderno. Continuamos no próximo vídeo. Bata na mãozinha do positivo ou do negativo, se você não gostar, e inscreva-se. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.